E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre Bird Box. Caixa de Pássaro. E o interessante desse filme é que eu tenho visto muita teoria no YouTube, mas porém nem todas batem totalmente com aquilo que realmente está passando. Eu vi até um comentário de uma pessoa que eu achei bem interessante e bate com aquilo a qual eu percebi, a qual eu tive a compreensão desse filme. E após eu ter assistido, automaticamente já tive a compreensão da real história que se passa. E eu peço para você paciência e associe todas as coisas, porque eu tenho visto que muita gente não tem compreendido os filmes desse século que tem saído ultimamente, na verdade, desses anos, que são filmes basicamente simbólicos. São filmes que mostram algo real que acontece na nossa vida, mas de uma forma simbólica, trocando as coisas por coisas irreais, coisas que são fantasia. Eu peço para você paciência, analise o vídeo e dê depois nos comentários aquilo que você achou e se você concorda, discorda, e é isso aí. A primeira coisa que temos que notar é o tema. O tema é caixa de pássaro, ou pássaro na caixa. Não sei a compreensão correta do inglês. Right in the middle. Mas se é pássaro na caixa, então certamente já vemos algo estranho, porque pássaro não é para ficar dentro da caixa, e muito menos em gaiola. Mas nós, ser humano, fazemos isso. Pode sim. A vida de um pássaro é ser livre, viver, voar e aproveitar a vida até o dia que ele morrer. E é isso que no filme não mostra, porque no filme você não vê ninguém aproveitando a vida, você vê todos sendo isolados, sempre em quatro paredes. Desde o filme começa, preso na caixa, e depois ela fica isolada no rio. Eles ficam isolados na casa, eles ficam isolados no mercado e assim por diante, isolados no carro. Sempre tem uma situação que eles ficam isolados. Então o filme é baseado nisso, no isolamento. Eu fiz uma pesquisa e analisei que nos tempos a qual vivemos, fizeram uma pesquisa com pássaros e perceberam que alguns pássaros, eles sentem o cheiro do medo. É a mesma coisa como se fosse uma questão de feromônio, de um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro que está no cio. É tipo isso, o pássaro ele sente o cheiro do medo. Que sempre que aqueles monstros se aproximam, eles ficam loucos porque eles ficam amedrontados. E pela pesquisa que eu fiz, diz que alguns pássaros chegam a vomitar, regurgitar algo que cheira ruim para que os predadores se afastam deles. Outra coisa que muita gente não compreendeu é que o filme próprio se explica. Eu não sei, talvez isso só eu compreendi. Mas você tem que compreender que a protagonista é uma pintora. E se você analisar, quando ela e a amiga dela estão dialogando, ela vê que passou umas coisas ruins na vida dela. Ela tá grávida e tá sozinha, não tem um homem junto com ela. E a amiga dela fala uma das coisas interessantes, que é, ela fala assim, você fica presa nessa casa e nunca sai. Ela vive presa, e ela fala assim, mas você faz compra pra mim? então resumindo, ela vive presa na casa, ela não sai pra nada. E as pinturas dela são pinturas que não demonstram alegria, não demonstram ânimo, não demonstram nada além de angústia, tristeza e solidão. Então você logo percebe que a protagonista ela sofre de uma depressão. Por que ela sofre de uma depressão? Devido às pinturas que ela faz. Principalmente aquela pintura que ela chama a amiga dela para ver. E na pintura há várias pessoas tristes, angustiadas, mas juntas. Mas é como se cada um estivesse ali, num mundinho, num quadrado, sem ter ligação uma com a outra. Então aí já percebemos que a protagonista sofre de uma depressão devido a coisas ruins que aconteceram no passado dela, gerando o quê? Trauma. Então aí você já começa a ver que o filme começa a ganhar corpo, entendendo que a protagonista é depressiva. Porém a depressão dela não é aquela depressão grave, mas é uma depressão, vamos dizer assim, leve, crescendo. Porque a depressão ela vai se evoluindo. Vamos dizer que ela está num estado meio leve ainda da depressão. Vamos falar agora do... Que raio está acontecendo? Perceba que no jornal, coisas começam a acontecer no mundo inteiro, assim como qualquer filme de apocalipse. Começa a acontecer uma coisa ali, outra lá, no outro país, assim por diante. E o interessante é que a hora que o jornalista está falando, ele fala bem desse jeito. Segundo testemunhas oculares, as vítimas apresentam comportamento alterado, psicose e delírios, dizendo ver coisas que não existem. Segundo as nossas fontes, isso não parece ser patológico nem viral. Então ele já estava desconfiando que não tem nenhuma arma biológica, não é nenhum vírus, é alguma coisa psicológica. E a maior doença que tem afetado muitas pessoas nos tempos a qual nós vivemos psicológica seria o quê? Depressão. O filme é voltado à depressão e somente isso. E no filme inteiro, agora eu vou começar a explicar para vocês o porquê tais pessoas não são atingidas e o porquê as pessoas logo se matam. Vamos primeiro notar a morte da amiga dela. Você percebe que quando a amiga dela vê a suposta coisa, né? Vamos dizer assim, ou ela vê coisas ruins acontecendo, o olhar dela se torna um olhar triste, angustiante. Tanto quando ela está no carro, e depois quando ela sai do carro após o acidente, o olhar dela é mais profundamente angustiante de solidão pura. E logo após, ela acaba se matando. E se você analisar também a outra mulher, a mulher a qual salva a protagonista, a hora que ela vê a coisa, ela diz, mamãe.
E ela começa a dizer, não vai embora, não vai embora. E ela vai seguindo, como se estivesse seguindo a mãe dela. Então logo você já começa a perceber que esta mulher a qual ela entrou no carro pegando fogo, né, qual se matou, havia um trauma na vida dela, um vazio. E esse vazio era a falta da mãe dela. E a depressão ela funciona de algo bem interessante, pegando traumas do passado e influenciando nos tempos de hoje. Coisas bobas podem nos levar à depressão. E toda vez que as pessoas valorizam coisas ruins, sentimentos ruins, perdas, e elas ficam em volta daquilo, gera uma depressão. Então você pode perceber que a amiga dela viu algo muito ruim, ela acaba falando um palavrão e depois disso ela entra num estado de solidão pelo olhar, aquele olhar vazio, triste, angustiante, de choro, e todos, a maioria deles choram, estão chorando. E tanto a outra mulher também, ela simplesmente vai atrás da mãe dela e fala, não vá, não se vá. Então você percebe que existe uma falta da mãe dela, existe uma falta, existe uma perda, uma solidão, e isso também gera depressão. E muitas pessoas não sabendo lidar com perdas, acabam entrando em depressão e se matando. E isso supostamente tem tudo a ver com o filme. Porque, lembrando mais uma coisa, essa coisa que é a depressão, ela também tem uma coisa interessante. Que quando o Tom morre, lá no final do filme, e de repente a protagonista já está com duas crianças no filme, e lá na floresta, de repente ela escuta o Tom chamar ela, vem me ajudar, tira a venda. E é algo interessante, porque existem pessoas que têm depressão, que elas escutam vozes, elas escutam pessoas chamarem elas, mas na verdade não são essas pessoas. Isso são sintomas da depressão que isso acontece. Agora vamos falar sobre os não contaminados. Por que raios eles não eram contaminados? Analisando bem, todas as pessoas que não eram contaminadas, elas tinham algo diferente. E o que elas tinham? Elas eram pessoas problemáticas, elas tinham problema cerebral. Eu vou ler aqui o que Charlie fala para aquele cara quando ele chega no mercado e o cara quer entrar e fica todo chorando, pedindo para entrar. Aí Charlie percebe que é um colega dele e ele fala assim, ó. É o fulano, né? O cara lá. Ele trabalha nos frutos do mar, ele já foi preso, é meio doido, mas ele é sempre legal comigo. Aqui compreendemos uma coisa muito interessante. Pessoas com problemas psicológicos não são afetadas. E por que elas não são afetadas? A depressão, dizem que afeta, né? Pela ciência, ela afeta o sistema do nosso cérebro e assim por diante, nos levando a uma angústia, uma tristeza e assim por diante. Todo sentimento positivo é destruído e os negativos predominam. E não existe cura, existem remédios que melhoram e assim por diante. Já essas pessoas que já têm um problema psicológico, elas já têm uma alteração cerebral, elas não são atingidas. Então essas pessoas que têm problema psicológico já são atingidas no lugar onde a depressão iria atingir. Então é por isso que elas não são afetadas. Mas existe uma coisa interessante. Essas pessoas são psicopatas ou sociopatas, se você analisar bem, porque todas elas desejam que as pessoas normais vejam o bicho, ou sejam depressivas, ou sejam igual a elas. Por quê? Porque essas pessoas psicopatas, normalmente elas, nem todas, mas grande parte delas tem a tendência à morte, a ter prazer na morte, igual o serial killer. Eles têm prazer na morte. Por isso que essas pessoas têm o prazer de ver outras vendo essa coisa, que os leva a morrer. Morri. E pelas pesquisas que eu fiz, grande parte dessas pessoas, a qual são os psicopatas, os homens são os mais atingidos por essa doença de ser psicopata. Já as mulheres são poucas, tanto que você analisa, grande parte das pessoas a qual não são atingidas são homens. Você vê somente uma mulher, confirmando essa pesquisa que eu fiz. Somente uma mulher é afetada, que quando Tom sai da casa lá e vê aquele grupo, tem só uma mulher no meio deles e o resto do homem. Pessoas que são psicopatas já ouvem vozes, já vê coisas estranhas e muitas dessas coisas induzem eles a matar outras, ou até mesmo tentar se matar, mas dificilmente você vê um serial killer que se matou. É mais fácil ele matar outras pessoas, porque a voz sempre pede para ele matar outras pessoas. Pessoas depressivas se matam. E é por isso que o monstro a qual o filme tem, a qual não se revela, é porque é o monstro de cada um. Cada um vê o monstro e aquilo contagia ele. Porque a depressão, para cada um, é um monstro diferente. Por isso que aquele cara espalha vários papéis e ele tem vários desenhos diferentes. Nunca é um desenho só, são vários diferentes. Porque para ele, que é uma pessoa psicopata ou sociopata, ele vê diversos monstros. Agora, cada pessoa depressiva tem um monstro, infelizmente, ela vê isso, ela sente isso. Para ela, às vezes, o monstro pode ser a perda de uma pessoa. Para ela, às vezes, o monstro pode ser que o pai ou a mãe deixou eles, ou xingou eles, amaldiçoou eles, e assim por diante. O monstro de cada um é algo ruim que aconteceu e gerou um trauma, e gera uma depressão.
Então o filme é voltado nisso, e nesse século essa tem sido a doença que tem mais atingido as pessoas. Pela pesquisa que eu fiz, existe 322 milhões de pessoas no mundo que são depressivas. Essa quantidade é a quantidade de todos os Estados Unidos inteiro, que tem 325 milhões mais ou menos de pessoas. E talvez você responda: mas por que os cegos não são atingidos? se você analisar alguns vídeos da internet, você vai ver que pessoas com deficiência, seja pessoas surdas, cegas ou com alguma outra deficiência, elas buscam se superar. Já nós, que temos total consciência das coisas, temos os nossos sentidos todos corretos, nós temos um problema que não valorizamos aquilo que temos. E quando nós não valorizamos ou não somos felizes com aquilo que temos, acabamos criando uma depressão. Uma pessoa que não valoriza a sua beleza, ela acaba ficando depressiva e sempre vai se achar feia. Uma pessoa que se acha que ela é sempre incapaz de fazer as coisas, acaba criando uma depressão, que ela nunca é capaz de fazer absolutamente nada. As pessoas a qual são deficientes, aí é onde entra uma reflexão no final do filme, que as pessoas cegas, elas não vendo a coisa, elas vivem normalmente. Você pode ver que no final do filme, lá naquela escola, todos estão felizes, conversando, alegre, brincando com o cachorro, porque as pessoas que têm deficiências, elas não vivem numa depressão, porque elas buscam sempre se superar. E esse filme é uma reflexão, e eu trago aqui mais uma coisa para que você venha pensar e refletir. Depressão é algo que não se cura. Infelizmente, depressão é algo que você controla e raramente uns conseguem, vamos dizer assim, melhorar bastante dela. Mas a cura em si não existe, porque os médicos dizem que a depressão é algo que fica entre os neurônios, algo assim, algo que eles não conseguem alcançar. E sabe por que eles não conseguem alcançar? Porque, para mim e para muitos que são cristãos, e eu creio que estão em concordância com o que eu irei falar, a depressão é uma doença na alma e nenhum remédio alcança a alma. Porque somos compostos de corpo, alma e espírito. Se a alma está doente, o corpo inteiro está doente. Você pode estar saudável no corpo, mas se sua alma está doente, você está doente. E a depressão atinge a alma. E a única coisa que cura realmente a depressão, que cura de fato a depressão, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo o convite para você. Interessante que é só você aceitar Jesus e segui-lo. Aparentemente parece ser muito fácil, mas para muitos se torna difícil. Bom, assim, eu vou terminar o vídeo assim então, explicando para vocês que Bird Box é um filme baseado em depressão, é um filme que está expondo e mostrando para nós que a depressão é algo destruidor, é algo que pode sim levar o mundo a uma calamidade, e na verdade tem levado muitas pessoas a uma morte horrível. Então o monstro não é um ET, não é um bicho-papão, não é nada disso que está fora do nosso entendimento. O monstro é a depressão, e de fato ele é um monstro, porque todos que olham, todos que se focam e fixam o olho nele, poucos conseguem fugir dele, poucos conseguem escapar depois que dão total atenção. Quando eu falo da total atenção é quando você se torna depressivo e dá valor a todas as coisas ruins. E é por isso que todas as pessoas que olham para ele ficam mal. É isso aí, se você gostou do vídeo, dá um comentário aí, dá um like. Fechou. Brigadão, fique com Deus. Falou para vocês, até o próximo vídeo.